As belas paisagens da Lagoa Mundaú e o cotidiano daqueles que vivem às suas margens estão imortalizados nos retratos de Roberto Fernandes. É a primeira mostra individual do fotógrafo que mistura a memória afetiva com registro documental para estimular questões de engajamento sociopolítico, ecológico e antropológico. Ele está aqui comigo no estúdio para falar um pouco mais desse trabalho. Como foi que começou a fotografia na sua vida e até chegar a esse passo, qual foi a trajetória? Olha, a fotografia na minha vida, ela entrou desde muito cedo, né? Meu avô tinha alguns livros, naquela época tinha aquelas enciclopédias e alguns livros de fotógrafos também, fotógrafos da Magnum, fotógrafos principalmente europeus, que faziam um trabalho de documentação muito interessante. E antigamente a gente não tinha videogame, né? Não tinha celular, não tinha Pokémon, não tinha essas coisas. E quando chegava em casa a gente ia ouvir música ou ia ver o que era que tinha para mexer, procurar alguma coisa para fazer. E normalmente era revista, livro, jornal, a gente saía lendo alguma coisa. E foi através desses livros que eu tive acesso à fotografia pela primeira vez. Fotografia documental, digamos assim. Então, o interesse começou daí, desde muito pequeno. Eu sempre gostei de fotografia, apesar de nunca ter fotografado. E há uns 10, 12 anos atrás, então, eu resolvi sair de trás do livro para tentar entrar dentro de um livro como fotógrafo. E comprei uma câmera e comecei a fotografar. A questão da Mundaú, com essa história da fotografia, é que também desde criança, meu pai sempre gostou de barco, ele tinha uma vaga lá no Motonáutica, e nós sempre estávamos ali com a família, com minha irmã, com minha mãe, a gente passeando ali naquela lagoa, na Mundaú, pela Manguaba, né, fazendo aquele percurso ali que até hoje se faz. E aquilo ali, rapaz, chamou minha atenção muito, né, porque a paisagem é maravilhosa. A luz de fim de tarde, reflexo, o vento, água, a vegetação, tudo aquilo refletindo na água, aquela coisa. Então, foi uma coisa que me chamou a atenção. E eu carreguei comigo uma referência de belas imagens, como sendo as imagens da Lagoa Mundaú. E quando eu tive o interesse de começar a fotografar, foi um dos primeiros lugares que eu procurei para fotografar, foi a Lagoa, porque era uma referência de luz muito boa, né? Eu achava que era. E esse trabalho começou de uma forma não compromissada, digamos assim. Eu ia para lá simplesmente para fotografar. Comecei então a fazer outros trabalhos documentais, onde você começa por uma pesquisa, você começa a pontear, marcar os pontos, onde é que está acontecendo aquela história, você vai atrás, você faz uma agenda, faz uma programação, uma viagem, isso, aquilo, outro, mas a Lagoa não. A Lagoa eu fotografava porque eu gostava de fotografar a Lagoa. Até um ponto onde esse próprio trabalho começou a se levar, e como eu tenho uma vez, eu estudava fotografia documental, eu sempre procurei fotografia documental, o próprio trabalho começou a me levar a fazer um trabalho mais voltado ao documentarismo. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, a querer fazer algumas séries, a querer incluir dentro desse trabalho processos produtivos, a condição social, né? Mas tudo isso mostrado de uma forma, digamos, um tanto quanto lúdica, né? Esse trabalho, ele não é um trabalho de denúncia, ele não é um trabalho de... É simplesmente eu estou trazendo à tona o que era a minha Lagoa quando eu era criança. Mas, claro, dentro sempre aparecem alguns pontos de discussão. Mas sempre entre o brilho, a luz, o olho e a transformação da cena num documento, existe toda uma carga social, como você diz aqui, antropológica, né? Enfim, e há uma preocupação, né? Sua cabeça, primeiro ponto assim que você disse, não, eu vou colocar isso no trabalho. O que foi? Processo produtivo. A extração de marisco, a pesca, a renda, né? O bairro do Pontal... Enquanto ainda existe, né? Isso. Enquanto ainda existe. Tem vários fatores, né, sociais, econômicos, tem muita coisa, e ambientais também, que estão em jogo, né, para se definir a existência dessas cadeias produtivas. Mas
eu acho que o principal fator de eu ter ido atrás dessas cadeias é que para compor um trabalho eu preciso, né, um trabalho de documentarismo, você tem que ter uma cadeia produtiva, você tem que ter uma sociedade que funcione para você poder documentar. O trabalho que eu faço de documentação ele está baseado nisso. E aí você começa a descobrir certas coisas e começa a atentar para certos detalhes, certas coisas que são muito interessantes. O bairro do Pontal talvez seja o único bairro aqui de Maceió que sobrevive comercialmente, economicamente, do que produz. Né? Sobrevive do comércio, da renda, sobrevive dos restaurantes, né, que vendem o que é extraído ali da lagoa, que é o marisco, que é o peixe, e dos passeios turísticos, que são as belezas naturais da lagoa. Né? E você começa a entender que a coisa funciona ali dentro daquele bairro do Pontal, e eu comecei a ver o bairro do Pontal como mais ou menos uma sociedade um pouco isolada da cidade. Você vai até ali o Trapichão, mais ou menos, o HGE, né, o hospital, você tem a cidade em curso. Né? Quando você entra ali, passa pelo antigo motonáutico, ali por trás, você já tem uma floresta. Depois da Praça Pingo d'Água é uma outra atmosfera. É uma outra atmosfera, é como se fosse completamente separado. Né? E o convívio, as pessoas, muitas vezes eu fui, não fotografei, né? Sentava, conversava, queria saber das histórias, queria saber como era que funcionava a coisa. E aí você começa a aprender, você começa a entender para poder depois começar a fotografar aquilo ali de uma forma mais assertiva, digamos assim, para poder criar uma sequência, para poder contar uma história através Qual foi o período, né, entre a atividade lúdica, o gosto e o profissional que tentou documentar, está tentando e documentou aquilo que ele queria? Olha, vamos dizer que mais ou menos há uns 10 anos atrás eu comprei uma câmera melhor, né, e já comecei a fotografar a lagoa. E esse trabalho de documentação com uma pesquisazinha, uma coisa que me levou para um caminho mais documental mesmo, ele começou há uns 3 anos atrás. Né? É o término das sequências, é o término da história. Né? E durante esse período, né, digamos, de adaptação minha à fotografia, de descobrir a luz, de descobrir como era que eu gostava de ver as imagens, como era que eu poderia me identificar melhor com elas, como era que eu ia fazer minha composição, fechar meu quadro, como era que eu ia começar a trabalhar. Né? A lagoa foi de fundamental importância para que até em outros trabalhos que não tem paisagens tão bonitas, que não tem contraluz, que não tem esses detalhes, essas características fotográficas, digamos assim, que você encontra nas paisagens da lagoa, ou até durante os processos produtivos, mas algumas dessas características que eu aprendi, que eu adquiri durante o tempo que eu estava fotografando a lagoa, elas estão se vindo, elas estão se mostrando presentes em outros trabalhos que eu estou fazendo. Coisa boa. Agora, esse registro, né, é um registro profissional que vai ser mostrado, enfim. E no meu pensamento não há como o artista não interferir, né, por mais imparcialidade que ele adote como sistema de trabalho, não há como não interferir. Né? Não. E simplesmente o registro já interferiu, né? Não tem como. Né? É um trabalho, tem uma pequena diferença assim, do trabalho jornalístico para o trabalho documental. Né? Quando se trata de fotografia, é uma coisa que eu tenho lido muito sobre isso. O trabalho jornalístico é uma coisa mais rápida, uma coisa que vai lá e identifica, provavelmente, muitas das vezes vai provar uma tese que já existe, uma tese que foi definida através de uma pesquisa, né? E o trabalho documental, pelo menos o trabalho documental que eu e alguns fotógrafos que eu conheço a gente realiza, é um trabalho que ele vai se formando ao passo que você vai interagindo com a sociedade, a comunidade, né, ou com o assunto que você está procurando, com o foco que você está procurando dar. Então não tem como você não interferir. Né? Você entra, você conversa, você já se faz presente, você se insere dentro daquela comunidade para poder depois você ir buscar os elementos que você acha que tem importância. E quando a gente vai poder ver essa exposição, essa mostra, olha, a exposição começou dia 11 de agosto, na Galeria Gama, e vai até dia 20 de setembro. Né? Lógico, é uma fração, é um corte
dentro do trabalho inteiro. Não tem como, não cabe, né? Não tem como você expor tudo ali. Quando eu levei o trabalho à Gama para propor, né, que fosse feito, que a gente pudesse trabalhar de alguma forma aquelas imagens, Rogério Gomes, então, que é artista plástico, mestre nosso aqui, se propôs a fazer a curadoria muito gentilmente e também a expografia do trabalho. Isso está exposto lá de uma forma magistral por ele, né? Todos esses assuntos estão lá, a gente conseguiu fazer uma síntese da síntese para resumir isso a 28 fotografias, eu tenho milhares, né, delas, para poder fazer uma exposição onde tudo tivesse presente e que, ao mesmo tempo, por se tratar de uma galeria de arte contemporânea, também fosse mostrado com uma facetazinha de arte contemporânea. Então, você sai, às vezes, um pouco da questão da documentação, né? Não vou dizer fria, mas a documentação forte ali da história, e você dá uma suavidade no trabalho quando você consegue, tem a capacidade que o Rogério tem de pegar tudo isso e transformar numa exposição que tem sua expografia baseada em arte contemporânea. Então está um trabalho muito bonito. Conversamos com o Roberto Fernandes, fotógrafo. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Mesmo se você não joga, certamente já ouviu falar da nova febre entre os fãs de videogames, o Pokémon GO. O aplicativo para celular está conquistando os jovens, usando a interatividade inédita entre o mundo virtual e o real. É a parte da tendência de crescimento dos jogos para celulares e pode até ultrapassar os consoles tradicionais nos próximos anos. Se você encontrar na rua algum jovem andando com um celular na mão, é quase certeza de que ele estará jogando o Pokémon GO, a febre do momento. O Pokémon GO é um game gratuito para celulares com internet e que usa a tecnologia da realidade aumentada, ou seja, imagens de computação gráfica sobrepostas a imagens reais. O aplicativo é sucesso em mais de 100 países por todo o mundo e foi lançado no Brasil no último dia 3 de agosto. Mesmo com tão pouco tempo, o Rafael já é fera. É que antes mesmo do jogo ser lançado por aqui, ele já acompanhava dicas pela internet. Como eu sou fã do Pokémon desde criança, aí eu fiquei esperando lançar. Já estava até acompanhando antes. Eu estava acompanhando um canal no YouTube que faz muito sucesso, que o cara já explicava tudo. Como é que se joga, como capturava, como lutava. O jogo utiliza o GPS do celular para levar monstrinhos para o mundo real. Os usuários do Pokémon GO precisam levantar do sofá e andar pelas ruas para encontrar as criaturas virtuais escondidas em vários pontos da cidade. Na praia, caçar com os amigos, você encontra Pokémon na rua, Pokéstop, ginásios mesmo, como a gente está aqui na praça. Eu acho que é uma oportunidade muito grande do pessoal que ficava sedentário, sentado em casa jogando, sair, caçar, tem gente andando de bicicleta, de patins. Douglas é formado em Relações Públicas, faz especialização em comunicação digital e novas mídias e ainda é fã do Pokémon, desenho lançado ainda no início da década de 90. Pokémon GO marcou a nova era da realidade aumentada. Conseguiram mostrar para o público, o usuário básico, que a realidade aumentada é algo presente nas nossas vidas e que a gente pode aproveitar ela de uma forma bastante positiva. Para ele, o sucesso do game segue uma tendência mundial de crescimento de jogos em celular. Está previsto para movimentar o mercado até 2018, 45 bilhões de dólares. E futuramente, talvez ultrapasse até os videogames tradicionais. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá.